Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira. Você que acompanha o canal do Boi pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Você nos acompanha pela Anel TV, no Paraguai e no Brasil. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto a todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos. Começo o programa de hoje diferente. Normalmente eu começo falando sobre carne bovina ou soja. Hoje vamos começar falando de milho, isso porque nós temos muitas coisas para falar de milho para você. Tem esse tema que apareceu aí para o público, né, que são os dados da Conab, mas nós vamos comentar a produção brasileira, preço, vamos falar como é que isso impacta o produtor de carnes, de frango, de suíno, de bovinos aqui no Brasil. E aí a gente daqui a pouco já fala de soja também, de carne bovina. Mas começo falando sobre milho, porque nós tivemos os dados da Conab divulgados hoje, 12º levantamento da safra 2020-2021. Conab continua colocando um cenário no qual se teve uma safra iniciada com mais de 10 milhões de toneladas em estoques, reduz a sua estimativa, né? Fica abaixo, fica um pouco acima de 5 milhões de toneladas os estoques finais desta campanha e traz os dados principalmente que impactaram a segunda safra brasileira de milho, que foram muito fortes. A quebra na segunda safra foi realmente bastante expressiva e é o que nós vamos mostrar agora nesta edição de Agricultura BR. Safra brasileira 16,4% inferior à campanha passada. Veja só o que a Conab trouxe neste levantamento. Nós temos aqui uma área total ocupada com milho de 19.860.000 hectares, uma alta de 7,2% frente ao que foi ocupado na safra passada. A produtividade média das safras brasileiras de milho ficou em 71,93%, uma queda de 22,1%. Produção total estimada em 85.740.000 toneladas. Para o milho, primeira safra, os trabalhos relativos à cultura já foram encerrados há bastante tempo. As lavouras de segunda safra estão em intensificada colheita desde junho e devem ser concluídas. As regiões que trabalham com a terceira safra são a fronteira agrícola do Cealba, o Amapá e também trabalha o estado de Roraima em terceira safra no Brasil. Dando sequência, falamos a respeito do quadro de oferta e demanda de milho aqui no país e também a sua produção. Veja só que aqui nós temos a produção de milho no país, são as últimas 6 campanhas, além da campanha atual. Na campanha 2015-2016, a produção total de milho no Brasil foi de 66.530.000 toneladas, bastante castigada pelas lavouras, como dizia aqui o nosso colega Diego Munhoz. Já na campanha 2016-2017, essa safra sobe para 97.840.000 toneladas. Na 17-18 fica em 80.700.000 toneladas. Na 18-19, uma produção de 100.040.000 toneladas. 19-20 chega a 102.510.000 toneladas. A expectativa para 2021 era muito boa, mas não se cumpriu. Está sendo estimado aqui pela Conab 85.740.000 toneladas de milho produzidos no Brasil, considerando as 3 safras de milho do país. Mostra agora, sim, o quadro de oferta e demanda, como que a Conab desenhou os dados em relação à safra inteira. Como você viu, a produção brasileira foi estimada em 85.740.000 toneladas. O consumo ou demanda interna deve ser para ocupar 70.850.000 toneladas. As exportações, a Conab segue dizendo que são 22 milhões de toneladas. Boa parte dos analistas no Brasil não acreditam neste número. As importações do Brasil, apesar de muita gente apontar entre 3 milhões até 4 milhões de toneladas, a Conab acredita que serão 2.300.000 toneladas até o final da safra sendo importadas. Pelos números oficiais, pode ser bem possível que seja isso mesmo.
Quem está nos acompanhando agora pode estar questionando como é que conseguiu, então, ali, considerando o consumo interno e as exportações, como é que consegue atender, por conta dos estoques que vinham de entrada nessa safra, que são um pouco superiores a 10 milhões de toneladas, aí é possível fechar. Neste cenário todo que está sendo desenhado aqui pela Conab, o estoque final ficaria em 5.790.000 toneladas de milho no Brasil, ligeiramente abaixo, né, ou ligeiramente acima da metade do estoque de entrada da safra 2020-2021. Esse é o resumo da Conab para os números de oferta e demanda do milho produzido no Brasil. E entidades do estado do Paraná andaram debatendo questões ligadas à área ocupada com as culturas de inverno. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. A escassez do milho e o aumento no preço do grão mobilizou o agronegócio paranaense em busca de alternativas para esse momento. Durante a edição de inverno Show Rural Cascavel, realizada no início do mês, o Sindavipar, juntamente com a OCEPAR, Central das Cooperativas do Paraná, e a Secretaria de Agricultura do Estado, lançou uma campanha para estimular o aumento de área dos cereais de inverno e milho safrinha. Veja o que disse Irineu Rodrigues, presidente do Sindavipar. Começamos 2021 com a expectativa de que poderia ter falta de milho no mercado brasileiro neste ano. Dependíamos muito da segunda safra de milho, mas devido à falta de chuvas no outono e também às geadas no final do mês de junho e começo do mês de julho, realmente a safra minguou muito e o Brasil, de exportador, virou importador líquido de milho. Como resolver esse problema para daqui a um ano, até a próxima segunda safra de milho? Fazendo um pouco de milho no verão, que não é tão certo porque depende de chover mais cedo para que se possa plantar no sul do Brasil um pouco de milho no verão ao invés de soja. Ou então ter as chuvas na hora certa para plantar soja mais cedo e poder plantar milho no mês de fevereiro para colher a partir do mês de junho. Enquanto isso, também tem a alternativa de cereais de inverno, onde foi lançado no dia 1º de setembro, em Cascavel, uma campanha. Desde trigo, triticale, mesmo milho e sorgo plantado após a colheita do soja, mas outros cereais, como canola, como cevada, como aveias, como triticale e também centeio. É a expectativa que nós temos para reduzir um pouco a dependência de milho, que depende ainda de uma segunda safra. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E nós vamos para o último intervalo comercial aqui do Agricultura BR. Daqui a pouco eu volto com as informações finais desta edição. Trazemos agora as informações finais. Eu volto a destacar soja negociada em Chicago. Você vê soja ampliando a queda. Nós temos aqui a posição de novembro a $12,73 mais 4 bushel, com queda de 0,47%. Janeiro, $12,81 mais 4 por bushel, queda de 0,56%. Março, $12,86 mais 6 o bushel, queda de 0,64%. E maio, $12,93 mais 2 o bushel, recua 0,63%. Sigo falando de fundamentos de mercado, agora se acompanha o dólar vinha recuando, devolvendo parte da alta, agora cai um pouco mais, 0,91% de queda, vindo para R$ 5,27 mais 8 nesta quinta-feira. Mais informações você tem na terceira edição de Agricultura BR, hoje às 16 horas lá no Agrocanal. Aqui no Canal do Boi você vai ter uma grande atração, um grande leilão, que você vai poder realizar bons negócios. Se eu fosse você, se for pecuarista, fica por aqui. Olha, eu desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.